Fala pessoal, mais um exercício aqui do terceiro ano. Esse é o exercício número 22 da lista 1. O enunciado do exercício fala: um triângulo possui vértices nos pontos A. Ponto A possui coordenadas 2 e menos 1. O ponto B possui coordenadas 4 e menos 3. E o ponto C, coordenadas menos 2, menos 5. Determine, letra A, as coordenadas de seu baricentro e na letra B, os comprimentos das medianas desse triângulo. Vamos acompanhar a resolução aqui no quadro? Antes de sair resolvendo esse exercício, eu quero mostrar para você como é esse triângulo. A gente tem os três vértices dele, que são esses pontos aqui, o ponto de coordenadas 2 e menos 1, 4 menos 3 e 2 menos 5. Ligando esses pontos, eu obtenho esse triângulo que vocês podem ver. O objetivo aqui agora é a gente determinar as coordenadas do baricentro desse triângulo. Então, eu vou calcular primeiro e depois eu volto aqui para o GeoGebra só para a gente conferir se é verdade ou se é mentira aquelas coordenadas que nós, por acaso, descobrimos. Aqui tem o enunciado do meu exercício e as duas fórmulas, tanto a que calcula o x do baricentro, quanto a que calcula o y do baricentro. Então, vou substituir as coordenadas x de A, y de B, x de A, x de B e x de C, para calcular o x do baricentro. Então, x do baricentro é igual. Eu somo primeiro x de A mais x de B mais x de C. X de A é esse, x de B é esse e x de C é esse aqui. Logo, eu tenho 2 mais 4 menos 2 sobre 3. Com isso, eu obtenho que a coordenada x do baricentro é igual. Fazendo os cálculos, 2 mais 4 é igual a 6, e 6 menos 2 é igual a 4. Ou você pode simplesmente cortar os números que são simétricos. 2 positivo e 2 negativo a gente corta, vai lá, chablau. E aí eu fico com 4 terços. Aí. Essa é a primeira coordenada x do baricentro. E agora vem a coordenada y do baricentro. Eu coleto cada uma das coordenadas y desses três pontos, então y de A, y de B e y de C, e vai ficar menos 1, menos 3, menos 5. E faço a média aritmética aqui, ou seja, eu divido pela quantidade de valores que nós temos, que é 3. Logo, o y do baricentro será igual. Menos 1 menos 3 é igual a menos 4. Menos 4 menos 5 vai dar menos 9. Menos 9 dividido por 3 é igual a menos 3. E assim, nós obtivemos aqui a coordenada y do baricentro. E, portanto, o ponto G do meu triângulo, que é chamado de baricentro, ele possui coordenadas 4 terços e menos 3. Vamos conferir isso no GeoGebra. Se a gente volta aqui, como é que faz a construção do baricentro? Como é que eu obtenho o baricentro de um triângulo? Primeiro você vai ter que marcar o ponto médio de cada um dos lados. Então eu posso marcar aqui o ponto médio desse lado, do lado BC. Aí. Posso marcar também o ponto médio desse lado CA. Aí. E o próximo ponto médio, que é esse aqui. Agora eu preciso construir as medianas. Vamos para a primeira mediana, que é essa. A mediana AD. Próxima mediana, BE. Eu sempre tenho que ligar o que está oposto, tá? Um vértice liga com o ponto médio do lado oposto a ele. E o terceira mediana é essa aqui. Então, vamos marcar o ponto, ó. O baricentro, vou dar um zoom. Esse pontinho, ponto G. As coordenadas são essas.
1,33, que é uma aproximação do 4/3 que nós obtivemos, e menos 3. Voltando aqui, 4/3, que é aproximadamente 1,33, e o menos 3. Tá bom? Então, não tem nada de incoerente. Agora, para o item B, nós vamos ter que calcular o comprimento de cada uma das 3 medianas desse triângulo nosso. Ou seja, se eu der nomes aos pontos médios, vamos supor que esse ponto médio aqui, vou chamar ele de M1. O M1 ele é o ponto médio do lado BC. Vou chamar esse aqui de M2, que é o ponto médio do lado AC, e M3, que é o ponto médio do lado AB. Dei alguns nomes aí para os pontos médios, tá? M1, M2 e M3. Eu preciso saber as coordenadas desses pontos médios, tanto do M1, do M2 e do M3. Agora a gente vai fazer o cálculo então. Esses aqui são os vértices do meu triângulo e aí a gente só substitui. Primeiro, eu vou calcular as coordenadas de M1, que é o ponto médio do lado BC. Eu vou olhar somente para esses dois pontos aqui por enquanto, ó, B e C, tá? Vamos colocar primeiro, então, as coordenadas x de B e x de C. Assim, nós temos o x do ponto médio é igual, substituindo a nossa forma, x de B é igual a 4 e x de C menos 2. Vou dividir isso aqui por 2. Continuando, eu obtenho que x do ponto médio é igual a 4 menos 2, que dá 2, dividido por 2 é igual a 1. Então, aqui está o x do ponto médio M1. Agora vamos substituir as coordenadas y. Y de B, y de C. Logo, nós ficamos com y do ponto médio é igual ao y de B, que vale menos 3, o y de C, que vale menos 5, e vou dividir isso aqui por 2. Assim, y do ponto médio é igual a menos 3 menos 5 vale menos 8, menos 8 dividido por 2 é igual a menos 4. Portanto, o primeiro ponto médio que nós obtivemos, que é o M1, ele possui coordenadas 1 e menos 4. Bom, se eu voltar aqui na nossa figura, ó, obviamente, o M1 aqui, as coordenadas dele, 1 e menos 4. Tá certinho, não tem nada de incoerente, tá? 1 e menos 4. Deixa eu escrever lá em cima, para a gente reforçar essas coordenadas aqui. 1, menos 4. Agora eu vou encontrar as coordenadas do M2. Pela figura, o M2 ele tem que ter coordenadas 0 e menos 3, mas vamos calcular para poder conferir. Ó, passando agora para o M2, x do ponto médio é igual. Vou substituir o x de A e o x de C. Lembrando, o x de A, deixa eu apagar aqui para não virar bagunça, né? O x de A vale 2 e o x de C vale menos 2. Então, coloco aqui 2 menos 2 e divido por 2. No numerador, 2 menos 2 a gente sabe que dá 0, então corta, corta. X do ponto médio aqui, 0. Tá? 0. E aí agora eu tenho que calcular o y do ponto médio. Vamos pegar as coordenadas necessárias então. Tem que pegar o y de A e o y de C. Vamos ver quais coordenadas são essas. Ó. O y de A é menos 1 e o y de C é menos 5. Menos 1 e menos 5. Vou colocar lá. Menos 1. Então, y do ponto médio é igual a menos 1 menos 5. Divido por 2. E assim, ao finalizar o cálculo do y do ponto médio, a gente já confirma as nossas suspeitas, né? Aqui, ó, menos 1 menos 5 vai ficar igual a menos 6, e menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. Aí.
Então, o segundo ponto médio, que é o ponto médio do lado AC, ele possui coordenadas, vou colocar assim, ó, médio 2, né? Ele possui coordenadas 0 e menos 3, que foi o que a gente já suspeitava. 0 e menos 3, vou escrever aqui, ó, 0 e menos 3. Agora falta a gente descobrir as coordenadas do M3. Olhando para a nossa figura, o M3 ele tem que ter essas coordenadas aqui, ó, 3 e menos 2. A gente vai conferir se é isso mesmo. Vamos calcular? Vou pegar aqui então as coordenadas do A e do B. Então, primeiro eu pego x de A e depois x de B. Vou colocar aqui, ó, 2 mais 4, né? X do ponto médio é igual a 2 mais 4 sobre 2. Substituir lá as coordenadas x de A e x de B. Então, aqui x do ponto médio é igual a 6, que divide por 2, fica igual a 3. Tá bom? E vamos aqui agora para o y do ponto médio. Y do ponto médio é igual ao y de A mais y de B. Quais valores são esses? Ó, o y de A vale menos 1 e o y de B vale menos 3. Menos 1, menos 3. Coloco aqui, 1. Menos 3, divido por 2. Menos 1 menos 3 é igual a menos 4, e metade de menos 4 é igual a menos 2. Portanto, o ponto M3, que é o ponto médio do lado AB, então M3, ele tem coordenadas 3 e menos 2. Apesar de nós termos a figura, eu fiz o cálculo por quê? Muitas vezes você poderia ter resolvido esse exercício sem montar a figura, sem desenhar a figura, tá? E qual a alternativa que você teria que utilizar para poder fazer esses cálculos? É calcular primeiro o ponto médio, para depois a gente fazer o comprimento de cada uma das medianas. Então o M3 ele deu 3 menos 2, tá certo, né? Aqui ó, o M3 tem coordenadas 3, 3 e menos 2. Aí. Ok? Então, 3 e menos 2. Bom, feito isso, agora eu já tenho condições de determinar o comprimento de cada uma das medianas. Basta a gente fazer distância entre dois pontos. A primeira mediana aqui, que é a mediana AM1, ela corresponde à distância entre os pontos A e M1. A segunda mediana, que é a mediana que vai de B até o M2, o comprimento dela pode ser obtido através da distância entre os pontos B e M2. E por fim, a terceira mediana, o comprimento dela é obtido como sendo a distância de C até o ponto M3. Logo, aqui embaixo a gente já pode ir substituindo. Já deixei pronto aqui para a gente fazer isso. E calculo essas distâncias. Ó, comprimento da mediana AM1, ou seja, eu faço a distância entre A e M1. Lembrando que a fórmula da distância ela é a raiz quadrada da soma do quadrado da variação de x mais o quadrado da variação de y. Eu vou pegar x final, x inicial, y final, y inicial. Vamos ver como é que isso acontece, ó. O x final é 1, x inicial é 2. Então eu faço a variação aqui ao quadrado, ó. 1, que é o final, menos o 2, que é o inicial, e elevo ao quadrado. Ótimo. Do outro jeito lá também. E eu vou pegar o final menos o inicial. E assim nós temos menos 4 menos 1. E elevo ao quadrado. Bom, vamos resolver dentro de cada um desses parênteses aqui. Tá? Vou resolver aqui e aqui. Assim eu tenho 1 menos 2 é igual a menos 1. Então fico com menos 1 ao quadrado.
mais. E aqui, ó, negativo com negativo é positivo, eu vou ficar com menos 4 mais 1, que é igual a menos 3. Então, menos 3 ao quadrado. Preciso agora fazer cada uma dessas potências que vocês estão vendo aí. A primeira potência ela é menos 1 ao quadrado e a segunda é menos 3 ao quadrado. Ora, menos 1 ao quadrado é igual a 1 positivo e menos 3 ao quadrado é igual a 9 positivo. Somando-se então 1 mais 9, a gente vai obter 10 como resposta e assim a minha primeira mediana ela tem comprimento raiz quadrada de 10, tá? E aí eu vou escrever assim ainda, escrever unidades de comprimento, porque não foi especificado se é metro, se é quilômetro, não foi especificada a unidade de medida. Isso aqui eu vou excluir porque a gente não precisou usar. Ótimo, agora vem o comprimento da segunda mediana, que é a mediana BM2. Então vamos fazer do mesmo jeito, ó. Variação de x, que é x final menos x inicial. X final é 0. X inicial é 4, e aí eu elevo ao quadrado isso aqui. Mais y final menos y inicial. Tá? Tudo dentro do parênteses. Y final menos y inicial. E elevo ao quadrado. Resolvendo internamente ali a cada um desses dois parênteses, ou seja, resolvendo aqui e aqui, nós vamos obter 0 menos 4 fica menos 4, então menos 4 quadrado mais. E de cá, fazendo o jogo de sinais primeiro, menos com menos é mais. Menos 3 mais 3, zero. Então, aqui a gente acaba ficando com 0 ao quadrado. Eu vou colocar, mas não era necessário, mas eu vou inserir assim do mesmo jeito, tá bom? Bom, vou calcular o menos 4 ao quadrado, que fica igual a 16 positivo, mais 0. Bom, isso aqui vai ficar igual a 16, e a gente sabe que, tirando já a raiz quadrada de 16, nós vamos obter a resposta igual a 4 unidades de comprimento. Só lembrando que aqui, para chegar nesse 4, eu já tirei a raiz quadrada do 16, como vocês podem ver aqui no quadro. Bom, continuando, para a gente terminar o exercício, falta a última mediana, mas também é do mesmo jeito. Vamos lá. Sem muita demora, eu pego x final menos o x inicial. Então, fico com a variação que nós estamos fazendo. 3 menos menos 2. Da fórmula, tá? A variação é sempre isso. Algo final, que é o 3, subtraído de algo inicial, que é o menos 2. Então, eu estou subtraindo com menos 2, menos e menos. Soma isso aqui agora com o quadrado da variação de y. Só que a variação de y vai ser y final menos y inicial. Então, é menos 2 menos menos 5 ao quadrado. Vamos simplificar isso aqui, posso fazer jogo de sinais, ó. Negativo com negativo fica positivo, e 3 mais 2 é igual a 5. Logo, nós temos 5 quadrado. Mais, de cá agora, negativo com negativo é positivo, menos 2 mais 5 vai ficar 3 positivo ao quadrado. E assim, continuando, posso resolver cada uma dessas potências. 5 ao quadrado, ó, 25. 3 ao quadrado é igual a 9. Aqui. E 25 mais 9 nós vamos obter como sendo 34. Esse 34 a gente não consegue fatorar ele mais do que isso. Por quê? Se você observar, ó, 34 dividido por 2 vai ficar 17. 17 já é o número primo. Então, a gente não consegue tirar ninguém de dentro da raiz para poder simplificar isso. Logo, a gente termina aqui numa resposta
igual a raiz quadrada de 34 unidades de comprimento. Finalizamos aqui o nosso exercício, só para reforçar as distâncias. A primeira distância aqui deu raiz de 10, que é o comprimento da mediana AM1. A próxima deu 4, BM2, e a próxima CM3 é igual a raiz de 34. Espero que tenham gostado e até a próxima.